fofura da mamãe. Oi, gente, tudo bem com vocês? Tem uma frase que eu gosto muito de citar, que é do Montesquieu, que é mais ou menos assim: o problema não é ter ambições, o problema não é alguém ter ambições, o problema é ser devorado por elas. Então quer dizer, né, a diferença entre ter ambições, uma coisa talvez inerente à nossa condição humana, tem a ver com desejo, né, ambição, tem a ver com não querer ficar parado, né, tem a ver com querer mais do que se tem. Mas tem a ver também com não ser, isso não se torna maior do que você, né? Não ser atropelado por esse desejo de querer mais. E aí quando eu penso na ambição financeira, a ambição por dinheiro e consequentemente por um estilo de vida atrelado aí a ter muito dinheiro, né? Quando eu penso nisso eu fico pensando, por que será, né, que enfim, hoje é tão comum por que hoje essa ambição caiu assim no mainstream, né? Todo mundo quer muito dinheiro, parece, né? A gente tem essa impressão, porque essa cultura da ostentação hoje ela é muito forte, né? Ela é muito forte, enfim, no TikTok, no Instagram, nas redes sociais como um todo, nos seriados, nos filmes, as Kardashians, né? Aquela coisa toda, já tem um tempo que isso está acontecendo, que é muito diferente de quando eu era pequena, por exemplo. Você pega as pré-adolescentes hoje, quando elas conversam sobre os desejos delas, tem muitos desejos que são muito luxuosos, né? Tem muito a ver com o mercado de luxo mesmo, né? Tipo, frequentar certos hotéis, aquelas paisagens, né, incríveis, né? Enfim, ter certas coisas, marca de luxo, tipo bolsa de luxo, quanto custa a bolsa de luxo, e tem a ver até com endividamento também, né? Uma pessoa que compra coisas que estão muito fora ali do padrão de consumo dela, um celular, uma bolsa, enfim, ou que é um guarda-roupa que não condiz muito com o padrão, de repente, de ganho dela, né? Mas assim, ela quer isso, então tá no desejo, frequenta muito o desejo hoje, né? Contemporâneo. Então fiquei pensando nisso, nessa ambição toda por dinheiro, o que ela tem feito, assim, com as pessoas, de modo geral. Porque, assim, por um lado, por um lado, beleza, tem essa cultura de ostentação e de ganhar sempre mais, e que vai ganhando muitos adeptos, né, que querem, que vão, assim, vão tendo muitos desejos, fortes desejos atravessados por isso, né, por esse universo endinheirado. Por outro lado, num país como o nosso, o Brasil, tem uma coisa que precisa ser considerada, eu acho, nessa discussão, que é o fato de que no Brasil, em outros países também, mas não em todos os países igualmente, né? Mas vamos falar do Brasil. O Brasil não é o único, mas não são todos que são como o Brasil. Então, no Brasil, o fato é que o dinheiro faz muita diferença. O dinheiro faz muita diferença no modo como a gente vive. Porque o dinheiro, ganhar muito, quando você ganha muito dinheiro no Brasil, e é claro que muito, você pode usar vários critérios, né? Mas vamos colocar aqui que quando você tem muito dinheiro, você pode escolher mais. Você tem acesso a muito mais coisas, então, serviços e bens, então você pode escolher mais, não é porque você precisa ter o carro mais caro de todos, mas você pode, né? Então, quando a gente pensa no Brasil, quem tem muito dinheiro vive muito diferente de quem tem menos dinheiro. Não é igual aqueles países nórdicos, por exemplo. Sabe esses estudos que mostram, o CEO, sei lá, da Dinamarca ganha só 5 vezes mais que o faxineiro na mesma empresa, e chega no Brasil é tipo 300 mil vezes mais. Mas o ponto é que no Brasil, a pessoa que tem muito dinheiro, ela tem muito acesso a muitas coisas que a pessoa que tem menos dinheiro simplesmente não tem. Então o dinheiro faz muita diferença aqui. O lugar, a escola onde você vai estudar, né, os lugares que você vai frequentar, mas a segurança também que você vai ter, né, do espaço público, por exemplo, que a gente tem, pensando em pessoa andar na rua, mesmo frequenta, sei lá, faculdade, tá? Vai pra faculdade a pé. Quando você tem dinheiro, aí você vai lá, tá no seu carro, ou então, aí você tem muito dinheiro, você vai estar no carro blindado, isso existe no Brasil, né? Agora, se você não tem dinheiro, você vai a pé, você vai ter que voltar de ônibus, e 11 da noite, a rua é perigosa, né? E aí não tem uma malha de metrô, sei lá, você mora em São Paulo, não tem metrô da cidade toda, então você vai ter que andar vários quarteirões no lugar ermo, aí você fica tenso, não sei o que, né? Pra mulher ainda mais perigoso e tal. Então, assim, tá aí uma coisa que faz muita diferença, se ter dinheiro ou não, é a sua própria segurança, não era pra ser assim.
né? Então como é que pode, né? O fato de ganhar muito mais vai te proteger mais, porque o subtexto é sua vida vale mais, então se você ganha muito mais, então você vai ter acesso a hospitais melhores, porque por exemplo, SUS, maravilha, né? Super a favor do SUS, que bom que existe o SUS. Mas assim, usar o SUS é uma coisa, depender do SUS é outra. Quando você depende do SUS para cuidar da sua saúde, aí você vai enfrentar filas, né, demoras, é um sistema assim para cuidar de muita gente, né? Então varia de cidade para cidade no Brasil, mas o ponto é, né, quando você depende do SUS, vamos supor, você tem um problema, tem que fazer uma cirurgia, aí você vai lá no SUS, ó, essa cirurgia é muito importante, mas só tem lugar para daqui, sei lá, 3 meses. Aí, se você tem dinheiro, então você vai num Einstein da vida e aí vão, não, você quer sua cirurgia segunda-feira? Então beleza, segunda-feira. Quer dizer, o valor da sua vida está atrelado a quanto você ganha, isso é muito bizarro, né? E no nosso país é muito forte. A pandemia mostrou muito isso, né? Quem podia ficar nos hospitais públicos cheios, né? E tendo, eu lembro de uma matéria uma vez que saiu na época, que eram os hospitais públicos lotados, não conseguindo mais atender vítimas do Covid, vítimas no estado grave, em estado grave, isso antes da vacina e tal, e tinha lugar, né, em hospitais privados. Depois tinha época que ficava tudo cheio, né, mas eu lembro que me marcou uma vez quando eu vi uma matéria que no hospital público, o hospital público estava lotado, os hospitais públicos estavam lotados, os hospitais particulares tinham leitos disponíveis, então como é que não tem um sistema realmente único de saúde, né, que envolva todos os hospitais, né, por que tem uns hospitais pro, né, seu filho estuda na escola pública, de repente professores super legais, engajados e tal, mas por algum motivo falta professor de matemática e seu filho fica 6 meses sem ter aula de matemática, isso é uma coisa que não acontece na realidade das escolas particulares, né, ou acontece bem menos, né, mas de qualquer forma é outra realidade, então assim, como pode, né, então por um lado, de novo, tá, cultura de ostentação, e tem uma futilidade que envolve isso, é lógico, né, tem uma coisa vazia, né, nisso, né, nessa coisa de dar tanto valor às coisas materiais. Por outro lado, tem essa coisa, você mora num lugar no Brasil, como no Brasil, sua vida vai ser muito diferente, você vai ter acesso a muito mais coisas, e isso não é todo país que é assim, né, lógico que os super ricos, assim, os milionários, bilionários, são minorias em países desenvolvidos também, né? Se a gente pensa lá, França. Mas a pessoa que mora na França, ela vai ter, mesmo que ela ganhe pouco, ela vai ter acesso a coisas que o brasileiro não vai ter se ele ganhar muito pouco. Vamos pegar um exemplo de um livro que eu li mais ou menos recentemente, que é o Água Fresca para as Flores, da Valérie Perrin. Gente, se vocês não leram, nossa, é um livro muito legal. Uma amiga minha me deu, e aí na hora que eu peguei o livro, eu falei, meu, será? Não sei. Eu amei o livro, amei, meu, romance. E a protagonista, a Violet, ela é zeladora de um cemitério. Meu, ela é zeladora de um cemitério. Ela mora, a casa dela é dentro do cemitério. E aí o perfume que ela usa é Chanel número 5. Ah, Lili, tudo bem, Chanel número 5 é francês e tal, lá é mais barato. Mas não é só isso, ela vai pra praia no final de semana, e não é só isso, quando ela anda na rua ela tem segurança, entendeu? Ela não é aquela coisa, né? Aqui no Brasil tem essa coisa, por exemplo, se você tem carro, aí você tem mais dinheiro, né? Você tem carro, o carro é uma coisa de status, né? Tem ali que acompanha o carro, e dependendo do carro vai ser mais dinheiro. Se você depende do busão, aí é menos dinheiro. Só que tem essa coisa da segurança que me pega muito, assim, que eu falo, meu, não era pra ser assim, né? É uma coisa... Enfim, é muito ruim você ter que ganhar mais assim pra garantir o mínimo. Isso é muito triste. E outra, num país como o nosso, além do dinheiro te dar acesso a coisas que, na boa, né, todo mundo merecia, todo mundo precisava ter, né, você tem também uma coisa que é as pessoas se tratam de um jeito muito diferente de acordo com a conta bancária. Isso é muito forte, né, pensar que, poxa, se você ganha mais, então você vai ser mais bem tratado pelas pessoas do que quando você ganha menos, porque entra nessas coisas muito brasileiras, né, da pessoa ser babaca e se você não é importante, ser importante tá atrelado ao dinheiro, né, tipo, sabe com quem você tá falando e tal, tem um poder por trás ali que é acompanhado pelo dinheiro, né, e vice-versa, né, o dinheiro que é acompanhado pelo poder. Então é claro que isso acende ainda mais o desejo pelo dinheiro, né? Você fala, meu, eu vou ter acesso, eu vou ser bem tratado, né? As pessoas vão entender ali que, né, eu mereço o respeito, que era uma coisa que, né, a vida humana precisava merecer por si só, né? Ah, Lili, a vida dos animais também. Sim, gente, tudo bem, mas eu tô falando aqui da vida humana, né? Porque os animais não têm isso do dinheiro, né? Esses meus diálogos imaginários, uma voz imaginária desfalando o que eu tô falando. Mas enfim, tudo isso pra falar que é muito complicado, porque
de novo, né, por um lado tem uma cultura de ostentação que é atravessada por esse vazio e tal, por outro lado, não foi à toa que o dinheiro ganhou essa importância tão grande que ele ganhou, e principalmente não é à toa que se mantém essa importância, porque é tudo que vem com o dinheiro, e aí, né, ser bem tratado e ter acesso a várias coisas, e ter acesso ao mínimo também, além dessas coisas que são vendidas por toda essa cultura mainstream, né, nas músicas, nos filmes, nos seriados e também nas redes sociais, essa coisa muito, né, que assim, parece que o dinheiro ele é vendido como algo que realmente garante um bem-estar, e a gente, é claro, vive numa sociedade assim, encharcada em mal-estar, então o dinheiro aparece como uma promessa de um bem-estar, que na verdade é uma mentira, né, porque não vai vir bem-estar daí. É claro que tem aquela pesquisa famosa, eu vou colocar o link para vocês, muitos de vocês já devem ter visto, que é sobre felicidade. Então, até certa quantia, dinheiro traz sim felicidade, mas passou dessa quantia não aumenta a felicidade. Então, no Brasil você tem esse problema de até essa quantia vai trazer felicidade, porque como é que você vai ser feliz se o seu filho tá doente, você não consegue levar no hospital, o hospital tá lotado, aí é aquela bagunça, né? Porque você vai ter que ficar 10 horas esperando para ser atendido no pronto atendimento, aí você não vai conseguir chegar no seu serviço, aí você fica tensa, aí depois é demitida, tem que comprar remédio, e não sabe com quem deixar o filho. É um monte de problemas, né? Então, assim, que deixa a vida muito estressante. É difícil também falar em cultura de, sabe, essa coisa de autocuidado e tal. É difícil quando você não tem o mínimo, quando a vida fica muito estressante na sua estrutura, né? A pessoa não consegue descansar, não consegue... Porque o dinheiro também tem essa coisa de possibilitar um autocuidado, né? Poxa, de poder descansar mais, poder se cuidar, né, fazer academia, ou de repente outro esporte, alguma coisa assim, né, ele vai depender, se você for olhar, de toda uma vida ali, uma rotina que sim é muito atravessada pelo poder aquisitivo, né, então, de novo, você chega no Brasil, você mora na Alemanha, né, numa cidade como Munique, tem lá um lago perto da sua casa, uma montanha, você vai fazer uma caminhada num lugar lindo, né? E mesmo se você tiver uma vida relativamente simples, se você não ganhar tão bem, se for um recém-formado, você vai ter lá, né, um lago, um lugar lindo e seguro pra você andar. No Brasil não, você vai morar super na periferia, então onde eu vou caminhar, né? Uma cidade como São Paulo, tipo, um monte de poluição na sua cara, e é perigoso, e não tem calçada direito, então assim, realmente é triste demais como o dinheiro vai realmente afetando diretamente a sua experiência de estar no mundo. É muito forte, é muito grande a nossa, eu digo, humana, assim, ambição pelo dinheiro. Ela é muito grande na contemporaneidade, mas também é muito grande o poder que o dinheiro tem de mudar vidas, e por isso que ele acaba ganhando também, né, esse holofote todo. Então é muito complicado sair disso, porque às vezes eu vejo as pessoas criticando as outras, nossa, fulano é muito materialista e tal, mas é fácil também falar para quem tem o mínimo, né, e o mínimo também, mas aí o outro lado dessa moeda, né, é que às vezes o mínimo também fica muito alto quando as pessoas vão e levam isso para a última consequência, que é se apaixonar muito pelo mercado de luxo, pela experiência de luxo, como se ela fosse uma garantia de um bem-estar, e na verdade não é garantia de bem-estar algum, né, porque imagina, se fosse assim, né, a ideia da salvação, ela é sempre vendida para as pessoas, né? Então, não é que a vida é difícil, porque você não passou as férias nas Maldivas, né? Não é que a vida é complicada, não é que o amor, não é que as relações humanas são complicadas, é porque você e o seu parceiro não jantam nos lugares tal, não viajam para os lugares tal, não sei o quê. Não é porque você, não é você que é, sei lá, angustiada, tá? Porque você não tem guarda-roupa tal, não corta o cabelo com não sei quem, né? Não faz os procedimentos tal, também tem essa coisa do mercado de beleza que pega muito forte pra nós mulheres, né? Então, poxa vida, a pessoa tá envelhecendo diferente de você porque ela tem dinheiro, porque ela tem mais dinheiro, né? Uma pessoa que tem, sei lá, você tem 60 anos e tá com cara de 60 anos e não tá com cara de, sei lá, 50 anos, porque você não tem dinheiro. Então, é uma coisa que vai de encontro à nossa... Uma coisa que toca a nossa vontade de justiça também, porque acaba sendo muito injusto, né? Você fica, qual é o critério? Peraí, tem uma filósofa belga que lançou em janeiro um livro sobre limitarismo. Limitarismo, um termo que não existe, né? Ela inventou, quer dizer, e para falar, ela defende a existência de uma linha de riqueza. Assim como há uma linha de pobreza, ninguém devia ficar abaixo dessa linha de pobreza, isso devia ser assegurado para as pessoas, né? Devia existir uma linha de riqueza, então ninguém pode passar dessa linha. Então ela defende um máximo de dinheiro que alguém pode ter,
E um dos motivos, por isso que eu lembrei disso, porque um dos motivos que ela fala é que a riqueza ela é muito baseada em sorte. Sorte. Então ela fala, ela vai elencando os tipos de sorte. Então tem um tipo de sorte que é a sorte genética. Você tem dinheiro porque você nasceu numa família que tem dinheiro, então você pode estudar num colégio tal, então sei lá, eu fico falando de colégio, mas às vezes não tem nada a ver com colégio. Você não estudou nada, mas pegou a empresa da sua família, ou não, você tá no capitalismo financeiro, você não produz nada, sua família não produz nada, mas o dinheiro fica crescendo aí nas ações, né? No mercado de ações, então o dinheiro fica se multiplicando, um dinheiro assim, né? O hipercapitalismo, o capitalismo improdutivo, né? Capitalismo financeiro, então é muito bizarro pensar isso. Então ela fala que como é que pode um sistema ser justo, ser tão baseado em sorte, se a sorte tem um poder tão grande. Olha o celular tocando. Ai, ai, não desliga o celular antes de gravar. Aí fica assim. Pronto. Vocês veem como a minha prioridade quando eu tô gravando é vocês, né, gente? Eu nem vi quem é. A prioridade aqui é vocês e você. E você? E você? Ah, é isso, né, gente? Acho que perdi completamente o que eu tava falando, mas na próxima vez eu desligo o celular, prometo. Eu não prometo, né? Talvez eu esqueça, mas assim, o ideal é desligar o celular. Mas me contem aí o que vocês acham desse tema. Eu fico muito impressionada com o poder do dinheiro. Eu fico muito impressionada também com como isso vai construindo um ethos em torno disso, quais os desdobramentos daí. Tem um livro chamado Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. É um livro que é tipo um clássico, assim, desses livros sobre comportamento humano, ligado a vários estudos e tal. Eu não sei que categoria de livro é esse. Livro sobre comportamento humano, o escritor é o Daniel Kahneman, eu acho que ganhou o Nobel e faleceu recentemente. Enfim, talvez... Enfim, o que eu garanto disso tudo que eu falei, que o livro se chama Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Tem um estudo nesse livro que eles pegam... Eles decoram uma sala, eles chamam as pessoas lá para o estudo, vão para a sala, e aí enquanto as pessoas estão participando do estudo, estão preenchendo alguma coisa, sei lá, aí uma pessoa do estudo deixa um lápis cair, alguma coisa cair, e vê quantas pessoas ajudam, né? A pessoa que está participando do teste, está lá inventou o teste, sei lá, deixa cair e vê como as pessoas reagem. E o ponto é, na sala que é decorada por motivos de dinheiro, quadro de dinheiro, né, banco imobiliário, sei lá, as pessoas ficam mais egoístas e ajudam menos a pessoa que está precisando de ajuda, que deixou as coisas caírem. E na sala que é decorada por motivos de natureza, quadros com natureza e tal, as pessoas se ajudam mais. Esse estudo me marcou muito, porque nessa sociedade tão orientada pelo dinheiro, e as pessoas, de novo, elas não são orientadas pelo dinheiro à toa, mas elas são orientadas pelo dinheiro, porque o dinheiro de fato tem muito peso, e se você, de novo, pega um país como o nosso, aí ele tem muito mais peso ainda do que em outros países. Isso está ligado à corrupção também, se a gente for pensar. Por que a corrupção é tão comum em certos países? E você vai ver os países que tem altos índices de corrupção, não sei se vale para todos os países isso, que tem altos níveis de corrupção, mas se você pega muito comum você encontrar países que tem alto índice de corrupção e que as pessoas, e que a desigualdade é muito grande. As pessoas, elas têm vidas muito diferentes, porque a desigualdade é isso, né? Quando eu falo que as pessoas vivem muito diferentes, vivem de modos muito diferentes de acordo com a conta bancária delas, em outras palavras é isso, né? A desigualdade é muito grande. A desigualdade é muito grande e interfere muito no modo como as pessoas vivem. E a desigualdade também acarreta vários outros problemas, além dela ser muito errada, assim, pra quem pensa como eu, né, não tô nem dizendo em termos morais, né, porque, enfim, não é que Deus desceu aqui na Terra e tá falando errado, desigualdade não é isso, ela é errada se a gente valoriza a vida humana e se a gente pensa numa sociedade em termos de inclusão. A desigualdade, ela vai exatamente contra isso. Então, por qualquer pessoa que vai defender, né, uma sociedade mais justa, ela vai, né, ficar, assim, impressionada com a desigualdade, né? Então, é errado que eu falo nesse sentido. Então, é completamente, nossa, vai totalmente contra aquilo que eu acredito. Eu, Lili, né? Mas assim, eu tava falando se você pega, por exemplo, sei lá, vamos pensar a desigualdade, já é outro tema também isso, mas vamos pensar a desigualdade como se fosse uma casa de praia, tá? Que você vai com seus amigos. Ah, porque eu tava falando como a desigualdade acarreta vários problemas, né? Além de ser completamente errada pra quem pensa como... porque tem coração, tá bom? Mas assim,
se você pega uma casa de praia, vamos fazer uma analogia, casa de praia, você aluga com seus amigos uma casa de praia. Você já viu o episódio do The Office, que entra um chefe completamente babaca depois que o Michael sai? Aquilo pra mim é uma analogia perfeita pra desigualdade. Mas esquece o The Office, porque talvez você não tenha visto, e vem comigo nessa analogia que eu fiz. Na casa de praia, vocês alugam uma casa de praia, você e seus amigos, todo mundo pagou igual, chega lá na casa de praia, todo mundo pagou igual. E aí uma pessoa pega um quarto como suíte master, que tem uma piscina, que tem uma varanda e tal, e as outras pegam quartos mais, sabe, básicos, e tem uma que tá com um quarto com cheiro horrível, esgoto, sei lá, quarto nojento com bicho, barata e tal. E todo mundo ali era pra estar nas mesmas condições, mas aí a pessoa que tá no Suite Master chama outra pessoa para ir com ela, e de repente tem um grupo no Suite Master, e de repente tem outras pessoas que têm que ficar no grupo lá com as baratas, e outras pessoas com um grupo básico e tal. Daí se você pega as pessoas que estão sofrendo a desigualdade, pode acontecer qualquer coisa. Você vai ter desde a pessoa que se resigna, né, que fala, meu, não posso fazer nada, tô aqui, né, a organização é essa daqui, não posso fazer nada. A outra vai ficar deprimida, vai ficar, meu, por que estão fazendo isso comigo? Isso é completamente injusto, né? Vai ficar muito mal, vai perder a vontade de viver, enquanto a outra pode se revoltar e querer atacar e até agredir as outras pessoas que estão no Suite Master. Então, os mais variados desdobramentos vêm daí, da desigualdade, né? As pessoas, elas reagem de modos diferentes à desigualdade. Quem pode culpar, né, a pessoa? Porque o próprio sistema está fazendo com que a pessoa ela se revolte contra o sistema, ou então ela fique triste e prejudique a própria saúde, ou então ela se mate, ou então, enfim, ela perca a vontade de viver, ou então tem vários desdobramentos que vêm daí que, enfim, que tem a ver com as pessoas reagirem de modos diferentes. E aí você pensa, em vez de pessoas individuais, na casa de praia, você pensa em povos, né? Como é que os povos vão reagindo a essa individualidade, como é que quais saídas vão sendo arranjadas e como que as pessoas individualmente elas vão respondendo a essas diferenças, cada uma de um jeito, né, de acordo com as próprias possibilidades, mas também de acordo com o próprio temperamento, sei lá, né, de acordo com as próprias crenças, né, não, é pra ser assim mesmo, né, porque na outra vida, então eu mereci isso, porque na outra vida eu era assado, ou então vai pensar na Terra Prometida, então isso aqui eu tenho que aceitar, ou não, isso aqui eu tenho que aceitar não, vou pegar, né, eu vou acabar com isso aqui, né, enfim, ou então vou ficar completamente, vou virar, né, sei lá, uma pessoa completamente desiludida. Então tem vários desdobramentos que isso acontece e desdobramentos com consequências sociais, né, claro, porque uma sociedade que é tão desigual, né, o que vai acontecer com as pessoas que fazem parte dessa sociedade? Muita gente vai realmente se psicopatizando, né? Seja porque não tem, porque tá lá embaixo, ou seja porque tá lá em cima e quer se proteger, o poder sobre a cabeça, enfim. Vem tanta coisa daí, né? Vem tanta coisa daí, as coisas vão sendo formadas a partir daí que é muito ruim, né? É uma pena mesmo que seja assim, uma pena. Como é que seria diferente, né? Como é que seria uma sociedade diferente? Porque se a gente pensa em relação a outros países, né? Eu gosto sempre de pensar nos países onde os pobres vivem melhor. É o caso dos países nórdicos, por exemplo, né? Que são países capitalistas, mas é um capitalismo bem diferente dessa sociedade de privilégios, né? Que é o Brasil, né? Que é a Rússia, mesmo os Estados Unidos, que é um país desenvolvido, mas é um país muito desigual, não mais desigual entre os desenvolvidos. Então eu gosto de ver essas histórias dos países nórdicos que eles conseguem um arranjo mais harmonioso, né? Mas assim, mas aí sou eu, é uma opinião minha, né? Que eu sempre olho, penso no capitalismo nórdico, amazônico, como é que seria, né? Mas enfim, pensando aqui, gente, como que é essa questão toda de dinheiro, né? E como é que a gente faz aí na nossa cabeça individualmente. Eu comecei o vídeo falando dos desejos, como eles são muito atravessados por essa contemporaneidade que adora o dinheiro, apaixonada pelo dinheiro, né? Então como é que a gente acaba ficando também, como é que fica o nosso desejo por dinheiro num mundo que estimula tanto esse desejo por dinheiro, é isso que eu quero dizer, né? Como que fica, quais são os nossos mecanismos também de resistência, não é porque o ethos é assim, né? Não é porque a nossa época é assim, o nosso entorno é assim que a gente precisa ser assim, né? Sempre querendo acumular, sempre querendo mais e sofrendo, porque não tem a bolsa, porque não tem, né, não sei o que, né? Enfim, depois se vocês quiserem eu gravo um outro vídeo, acho que tá ficando muito longo também, falando como é pra mim, eu me considero alguém que... esse é outro vídeo também, né? Mas eu acho algo legal pra se pensar, né? Onde pega pra gente, como que a gente fica aí nessa fila do pão e como que a gente vai criando, que eu acho que no final das contas é muito sobre isso, uma interioridade mais ou menos sustentável, né? Pra viver nesse mundo
enfim, tão caótico com tantas coisas tristes e nessa sociedade que muitas vezes acaba sendo simplesmente perversa, né? Porque é um jogo perverso, que expulsa, exclui algumas pessoas, se essas pessoas vão e querem ser incluídas, elas sofrem todos os tipos de dificuldade, ou simplesmente, né, são, enfim, um sistema de privilégios muito triste, né, e muito perverso e que tem a ver, inclusive, os problemas começam muito na sorte, né, pra usar essa filósofa belga. Eu vou deixar os links aí, tá, gente? Se eu não deixar, vocês me cobrem, tá? Porque lembrando que antigamente no canal eu prometia as coisas, depois eu esquecia, na hora de subir é tudo tão corrido também, gente. Tem que fazer depois um vídeo sobre correria, inclusive, que eu tenho estado bem ocupado ultimamente, vai ser legal falar disso. Acho que é isso, gente. Contem aí o que vocês acham desse tema, como é que esse tema bate pra vocês. E até o próximo vídeo.